E na nossa segunda entrevista de hoje, o Jornal das 5 conversa com o juiz Erval Sampaio Júnior. Ele foi autor aí da ação que cassou o mandato da ex-prefeita Cláudia Regina e que punia a ex-governadora Rosalba Ciarline por participação indireta no último pleito municipal de Mossoró. A Justiça de primeira instância verificou que a então candidata Cláudia Regina, do DEM, havia sido beneficiada pela estrutura do governo estadual. Semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral votou favorável à cassação da ex-prefeita Cláudia e a tornou inelegível por 8 anos, como pedia a sentença proferida pelo juiz Erval Sampaio. Pois é, doutor Erval, seja bem-vindo aqui. Passado todo esse período, e agora o desfecho final, culminando justamente com ratificando aí a sua sentença. Qual o sentimento que o senhor tem em relação a esse episódio, toda essa situação que causou aí e que cassou e deixou a ex-prefeita Cláudia Regina inelegível por 8 anos? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme falar com os amigos aqui do Jornal das 5, esse jornal tão interessante, esse jornal que as pessoas estão aprendendo a gostar aqui em Mossoró e que a gente fica feliz, né, de, como homem público, vez por outra, vir aqui discutir com vocês. Eu queria começar iniciando que eu não fui autor de nada, mas faz parte, é até bom você ter errado, ou então se você fez de propósito, tá, se você é um grande, os dois na realidade são dois grandes jornalistas, porque eu quero esclarecer. Foi perfeito a maneira que você começou. Eu não sei se você fez de propósito. Se você fez, eu quero lhe parabenizar. Foi um lapso. E aqui, se você não fez, eu tô Foi uma provocação? ajeitando. Por quê? Porque eu não sou autor de nada, né? É que bom que fique bem claro isso. Eu não sou autor de nada. Eu não tenho nenhum tipo de, vamos dizer, de controle sobre o início do processo eleitoral. Isso tem que ficar muito claro para que as pessoas, vamos dizer, acompanhem essa situação. Eu não tenho nenhum tipo de controle. O juiz ele só age num processo eleitoral quando devidamente, vamos dizer, instigado, quando devidamente acontece essa questão, vamos dizer, de alguém entrar com o processo. Então eu não entrei com processo nenhum. Eu tão somente julguei, processei e julguei todos os processos que se adentrou. Tanto a coligação à época Mossoró Feliz, salvo engano, da ex-deputada, né? Larissa Rosado, e também do Ministério Público, que foram processos de ambos, né? Sim. A coligação entrou com bem mais processo do que o Ministério Público, mas também houve processos que o Ministério Público adentrou, como por exemplo, né, já que você tocou aí, um processo que já foi julgado e que eu vou até esclarecer aqui em primeira mão para vocês alguns detalhes desse processo e esclarecer também a questão do nosso papel enquanto juiz. Mas agora a sua pergunta é muito importante, Tasso, porque você pergunta qual o seu sentimento, né, qual é a sua, vamos dizer, como é que o senhor vê tudo isso? E eu gostei dessa pergunta. Nunca tinha me feito sobre esse enfoque, né? Eu não gostei. Não gostei como cidadão, como juiz, de acontecer o que aconteceu. É triste. É triste você ver uma cidade grande como Mossoró, que o processo eleitoral foi todo judicializado. O TSE criticou essa posição, que eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que eu gostei do seu erro. Espero que comigo você erre várias vezes, Tasso, porque me dá a oportunidade de me lembrar um aspecto que eu dei uma entrevista hoje de manhã e ninguém se tocou, e eu mesmo, tanta coisa para falar, eu não me toquei disso. Olha que interessante. Qual a culpa que o judiciário tem sobre a excessiva judicialização? Ou seja, todo mundo entrou com ações. Essas ações que vocês viram, e foram números, foi só as que eu julguei procedente. Foi só as que eu julguei procedente. As que eu julguei improcedente, que ninguém, evidentemente, coloca. As que a doutora Ana Clarice, à época, julgou improcedente, o doutor Pedro Cordeiro, que começou comigo nessas eleições, e a crítica que o TSE fez, né? Enfim, é uma crítica mais... Por isso que eu digo, o pessoal reclamou de mim, que eu andei conscientizando muito o eleitor, né? Dizer que eu tinha livros acadêmicos dentro de minha sentença. Realmente, depois eu fiz
um livro mesmo, justamente para conscientizar, como hoje eu estou aqui conscientizando. Agora, qual é a culpa, Fábio? É praticamente um sacerdócio, professor. Qual a culpa que eu tenho se as pessoas entraram, Fábio, com várias ações? Eu poderia negar, eu poderia dizer, não, você está judicializando a eleição, você está querendo ganhar no tapetão por um suposto vício que não é, e eu não deixo você entrar. Será que eu vou ser culpado também disso? Fui eu, José Valsampel Júnior, o culpado de ter judicializado? Pelo contrário, vou dizer em primeira mão aqui, porque na entrevista que eu dei de manhã, e quantas rádios e emissoras sérias e independentes quiserem me chamar, porque vocês me chamam e sabem que eu não tenho papa na língua, que eu respeito as pessoas, que pessoalmente eu até me sinto mal com isso. Por que eu me sinto mal, para ser franco? Porque eu até gosto das pessoas, eu não tenho nada contra a ex-prefeita Cláudia Regina, e ela em especial foi muito elegante, não só na primeira nota depois que eu a cacei em 1º de março, Sim. Foi muito elegante toda a vida que me encontrei com ela, eu mesmo fico constrangido às vezes de falar com as pessoas que eu cacei, porque é chato, né? Imagine, você tirou a pessoa ficou aí inelegível por 8 anos, perdeu o cargo, eu não vou ficar falando, não vou ficar procurando, se uma pessoa vai pensar, esse cara faz o que faz, ainda fica, mas eu respeito, eu gosto de todos, a ex-deputada Larissa também, sempre muito fina, muito solícita comigo, né? Enfim, um ou outro também leva muito pro lado pessoal, não é? E aí eu também não tenho nada a ver. Se quer levar, quer ficar com raiva de mim, que fique. Eu não tenho problema com ninguém. Agora eu não vou estar babando ninguém. O senhor disse que foi execrado por alguns setores? Agora fui várias vezes. Agora deixa eu só concluir, porque essa sua pergunta é perfeita. Eu sei que você pediu objetividade, mas é a primeira vez que eu tô falando isso. Fica à vontade. Então eu quero dizer pra vocês uma coisa que ninguém nunca soube. Como agora eu tô mais tranquilo pra falar, porque foi tudo julgado e tudo confirmado. Eu vou defender aqui já outra novidade. As sentenças e as condenações que o TRE confirmou contra a ex-deputada Larissa Rosado e contra a governadora no caso do Poço foram confirmadas também. Eu vou explicar já o que foram confirmadas. O resultado é que não foi confirmado, mas a ilicitude foi. Mas antes eu quero dizer, tá, pela primeira vez aqui, e aí você vai dar, como se diz, um furo de reportagem. Eu procurei os doutores Marcos Araújo e Humberto Fernandes e os desafio a me desdizer. Eu procurei os dois. Procurei o meu chefe de cartório, sabe disso, Luiz Sérgio, que deve estar assistindo, sempre acompanha vocês, e deve estar ouvindo, melhor dizendo, e assistindo também pelo Periscope. Enfim, eu quero deixar bem claro, eu tentei evitar. Eu não era obrigado. Eu chamei os advogados. Durante o período antes das primeiras ações, Tasso. Porque eu ouvi no TSE uma reclamação justa que foi judicializada demais, mas eu não posso conter a ação, não. Eu sou judiciário. Eu não posso evitar que as pessoas estão dizendo que está havendo coisa errada. Eu tenho que apurar, eu tenho que ir atrás, mas eu quis evitar. Eu marquei com os dois advogados, eu fiz, conversei, vamos evitar, homem, não entre com isso, não entre com aquilo, deixa de besteira, vamos fazer um pleito normal, sem judicializar, deixando que o eleitor decida com liberdade tal que foi que deu. Eu fiz uma reunião, conversei com os dois, meu chefe de cartório sabe, e aí, judicializaram tudo. Não quer dizer que quem começou foi errado, não quero começar. Até porque os dois advogados, em suas ações que entraram, se saíram até bem. Porque o advogado representando a coligação da Cláudia Regina, ele entrou com as ações contra a Larissa e eu entendi que há abuso de poder midiático. Sim. E o TRE entendeu. E você pensa que o TSE disse que não houve? Porque tá gente aqui dizendo, e parece que vieram pra cá, também, dizendo que não houve ilicitude. Eu desafio, o TSE disse, no caso da ex-deputada, que houve ilicitude sim, que houve abuso de poder midiático, que houve o quê? Que houve o uso do grupo de comunicação ligado a ex-deputada Larissa. Exato, mas disse que houve ilicitude. O problema foi que aplicou a tese da potencialidade concreta, como ela tinha tirado segundo lugar, não era o caso de aplicar inelegibilidade, e sim multa, que eu não vou discutir, não vou ficar aqui batendo boca e nem vou ficar aqui
dizendo que o TSE está errado. É um entendimento dele. Segundo a ex-deputada Sandra... É um entendimento dele, do TSE. É um Se tivesse havido vitória, fatalmente também teria sido acontecido. Eu nem concordo com essa potência. Nessa linha, sim. Nessa linha, o Fábio está certo. Agora, eu quero dizer que essa jurisprudência, ela não é consolidada, se aplica em vez em quando. E só para me concluir, que agora eu vou ser objetivo, o caso da governadora também, viu? Do poço. É a mesma situação de Larissa. A ilicitude de fazer o poço lá, da forma que foi feita, desviando a cronologia, mandando então o secretário, hoje conselheiro do Tribunal Superior, foi considerado ilícito. O voto ainda não saiu, mas ela só disse que não é suficiente na linha da potencialidade concreta para haver o abuso de poder. Então, as decisões foram confirmadas. O resultado, e que eu discordo, evidentemente, tenho escrito sobre isso, você sabe que eu tenho meu site, eu acho que a potencialidade concreta é um desserviço à população, porque você escolhe casuisticamente. A gravidade é clara. A Lei Complementar 135/2010 é clara. E tanto é verdade, com a discussão, se vocês vão perguntar, eu não sei, mas eu digo logo, se quiserem, fiquem à vontade, que a depender do julgamento de amanhã, tá? A ex-governadora pode sim ficar inelegível na época em que ela requereu o registro de candidatura, pela potencialidade da lei do ficha limpa, pela força que a lei do ficha limpa tem, mesmo tendo sido absolvida em um processo, só que tem outro, que a ilicitude já foi reconhecida, é o caso do avião. O TSE já disse 2 vezes no caso do avião que é ilícito. Não tem como o TSE voltar, Fábio. Você não precisa saber direito não, Fábio. Eu vou agora devolver a pergunta para você e para Tasso. O TSE disse na Ação de Investigação Judicial Eleitoral 243 e disse na AIME, Ação de Impugnação do Mandato Eletivo, que o fato do avião é ilícito e disse que configura abuso de poder. Como é que ele vai dizer isso amanhã? Respondam vocês. Bom, nós vamos dar continuidade. Para falar com o doutor Erval, nós teríamos aqui que ter mais um programa inteiro, né, Fábio Oliveira? Verdade. Foi você que só me chamou meia hora, eu cheguei no horário. Tô brincando, já que eu sou... Doutor Erval, a gente queria discutir mais, porque tem o senhor, trazer o senhor aqui, principalmente nesses momentos assim... Acho até um desperdício, né? A gente ter tanta informação em pouco tempo, mas outros programas onde vir aí. Tínhamos uma pauta mais extensa aqui para tocar em outros assuntos. O senhor vai ter compromissos também em outra emissora agora, né? Mas nós agradecemos já de antemão esses esclarecimentos que o senhor traz, esses pontos de vista. Não tem mais nada de tempo? Não temos mais tempo algum, porque nós temos apenas 5 minutos, e se a gente não cumprir o tempo, o Padre Sátiro puxa a nossa orelha. Padre Sátiro é gente boa, diga isso dele não. Vamos conversar com ele. Quem é o programa? É o Padre Sátiro depois? Isso, daqui a pouquinho já tem eu vou falar pro Padre Sátiro. Chama ele aí. Ó, e até a internet que eu tô tentando botar aqui via Periscópio não tá dando certo. Eu vou desistir. Mas outras oportunidades onde vir. Beleza. Doutor, e a gente vai querer sim a sua presença em função dessa importância. Corrupção, né, que o doutor Erval tem levantado essa bandeira aí, tem um novo pessoal. São assuntos muito pertinentes que a gente quer sempre tocar aqui no Jornal das 5, doutor Erval. Beleza, eu é que agradeço, eu parabenizo vocês dois, fico à disposição, né, minha agenda é complicada, vocês viram que vocês me ligaram hoje, eu tenho um compromisso que eu já tinha acertado com a emissora agora, um pouquinho, depois aqui eu já saio, mas a satisfação que eu tenho, um FM independente, um programa novo, um formato muito interessante, eu já conhecia vocês dois e não preciso babar ninguém, gosto demais desse jornal de vocês, acho interessante, vocês chamam todo mundo fala o que Exatamente. Quer, vocês plural, né? Às vezes emitem opinião, às vezes não emitem, faz parte, não precisa emitir as minhas, desde já, fique tranquilo, eu acho que é importante, e o que eu venho falar aqui, fico à disposição dentro da minha agenda, o mais importante para finalizar é o seguinte, não é para aparecer que eu tô vindo, me defenda disso, se alguém disser, eu não preciso aparecer não, é porque eu acredito que, a partir do que houve, e eu vou até usar uma expressão do ministro, esse rosário de infrações que houve em Mossoró em 2012, que foram reconhecidos todos como ilícito pela mais alta corte, eu pretendo divulgar, estou divulgando e vocês também, na esperança de que os eleitores em primeiro lugar estejam conscientes que não devem vender seu voto, que não devem querer se dar bem individualmente, e os candidatos se toquem de que conquistar o mandato com abuso de poder, com compra de voto e com qualquer tipo de ilegalidade não é negócio, porque ganha
mas não leve. Eu fico à disposição, meu amigo. Eu ia perguntar depois se o senhor sofreu muita pressão durante todo o Sofri. processo. Mas aí Sofri e fui execrado. Eu não Você tenho mais perguntou, tempo. Mas eu não tenho um minuto aí pra me dizer, não? Diga em 1 minuto, Eu vou dizer em 1 segundos. minuto. Segura, eu vou ficar olhando. Quero uma revelação aqui. Eu fui execrado, sim. Eu fui, inclusive... Pressões por setores políticos? Um jornal, faz parte. Um jornal aqui na cidade disse que eu ia perder até meu cargo. Fui confundido com a minha pessoa física. Herval Sampaio não é nada. Quem é o Estado juiz que eu apresento. A minha família, eu segurei tudo, não entrei com nenhuma ação. Chegaram a atacar a minha intimidade da minha família. Por isso que vejo aí o desabafo de minha esposa. Eu li. Que até hoje eu choro. Mas... Quando eu vejo o que ela escreveu, porque nós passamos momentos difíceis que eu fui execrado por estar fazendo meu trabalho. É difícil. E isso, evidentemente, agora eu quero pra mim desabafar, mas não é pra me vangloriar. É pra ver se a gente muda essa realidade desse país.